Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Bom demais ver que a casa está cheia e, inclusive, tem irmãos que estão conosco hoje pela manhã. Que Deus abençoe você. Eu creio que o Senhor tem reservado uma porção especial para nós. Normalmente eu falo muito alto, né? Eu vou ter que, de vez em quando, você dá uma sinalizada aí, porque às vezes eu vou tirar para falar, porque às vezes falo um pouco alto. Glória a Deus. Bom demais. Que tempo especial, né, meus irmãos? Graças a Deus. Que final de semana para entrar para a memória. Final de semana, de fato, memorável. Muitas foram as experiências que a gente tem vivido aqui. Muitos foram tocados pela graça e pela misericórdia de Deus. E é exatamente isso que ocorre quando a gente se deixa ser tocado pelo Senhor. Quando a gente deixa de lado os nossos pressupostos, os nossos achismos, as nossas certezas, o que ocorre é que a gente vai tendo experiências da graça e da misericórdia de Deus. Porque, afinal de contas, nós cremos que estamos diante da presença de Deus, amém, irmãos? Apesar de crer, nem sempre nós percebemos essa presença. Nem sempre nós somos afetados em nossos sentidos pela essa presença de Deus. Nem sempre nós nos emocionamos com a percepção da presença de Deus. Essa experiência de saber que Deus está aqui, de perceber essa sensação profunda que infunde em nosso coração, ao mesmo tempo temor e ao mesmo tempo alegria, essa experiência é o que a teologia vai chamar de epifania. É uma visitação especial. O Senhor está, mas quando é como se os nossos olhos fossem descortinados, e a gente sente um misto de temor e alegria, e a gente sente na pele que o Senhor esteve, o Senhor está no meio de nós. E a gente promove e busca esses momentos exatamente porque a gente sabe que nós precisamos estar conscientes dessa presença de Deus. Nós precisamos estar conscientes, perceptivos a respeito de que Deus é conosco. Isso é fundamental para a nossa vida. Nós fizemos isso por esses 3 dias, buscando discernir essa presença de Deus, essa presença de Jesus no meio de nós, buscando ouvir, fomos ministrados, ministramos, para que de fato a nossa vida pudesse ser derramada na presença dEle. Porque não são raras as vezes que Ele, mesmo estando no meio de nós, nós não o reconhecemos, que Ele está falando conosco, nós não identificamos a sua voz. Dallas Willard, pastor falecido, diz que Deus traz sentimentos e pensamentos que, embora pareçam nossos, vieram dEle, para nós. Mas muitas vezes nós não reconhecemos assim também. E é exatamente por isso que a coordenação orou e encontrou em Deus a direção de que esse retiro tivesse esse tema. Afinal, não são poucas as vezes que caminhamos com Cristo, e a gente vai caminhando com Cristo na vida, e a gente não reconhece a sua presença no nosso dia a dia. Nós não percebemos que nós somos esse barro na mão do oleiro, de que estamos de fato nas mãos de Deus, quer queiramos admitir, quer não queiramos admitir. Nós somos esse barro nas mãos do oleiro. Muitas vezes os ruídos, as dificuldades e as facilidades do dia a dia vão tomando conta, até envolver a nossa vida. E aí a gente acaba por não conseguir crescer, amadurecer e nem desfrutar da plenitude de vida que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? Então eu quero trazer, entrando na palavra aqui, eu quero fazer um breve en passant, meu francês está enferrujado, para que a gente relembre um tiquinho daquilo que a gente... Nem sei se é francês, né? Talvez seja. Está vendo? Não está tão enferrujado assim? Então, Jeremias 18 foi a palavra que foi trazida a nós pela orientação.
E eu quero orar com você antes. Amém? Feche seus olhos rapidinho. Senhor, ao considerarmos a Tua palavra, Senhor, ao nos debruçarmos mais uma vez diante da Tua palavra, fala conosco, ó Pai. Abre mais uma vez os nossos olhos, nos dá a perceber a Tua presença. Descortinas, ó Deus, tira as travas. Quebra os nossos sofismas, ó Pai. Despedaça os nossos castelos. Faça-nos sair das nossas torres, ó Pai, para aprender mais de Ti, Deus. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Glória a Deus. Palavra que foi dita a Jeremias, capítulo 18, da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. É o Senhor falando para Jeremias. Desci à casa do oleiro, aí Jeremias dizendo, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, com o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos, ele tomou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó Israel. Amém, irmãos? Nós, sem dúvida alguma, fomos enriquecidos aqui nesse final de semana, né, ao considerarmos essas palavras. Mas eu quero trazer você para pensar um pouquinho mais. E aí a gente vai fazer uma mudança de marcha, a gente vai passar para um outro texto, mas até para contemplar os irmãos que não estiveram conosco todos os dias e você também rememorar e fazer sentido no que eu quero trazer. Amém? Jeremias 18 é um dos textos mais curiosos da palavra de Deus quando a gente vai ler os trechos proféticos. Porque o profeta ele é chamado não para pregar um sermão na olaria. O profeta, ele é chamado para fazer um sermão ao observar o oleiro. Ele desce à casa do oleiro para ver como é que o oleiro molda o barro, que ainda é informe, e faz dele um vaso belo, útil e precioso. E isso traz algumas lições importantes para nós. Primeiro, o oleiro é que dá forma ao vaso. O oleiro, ele pega o barro ainda informe, amorfo, e dá a ele uma única forma, uma forma singular. Nenhum vai ser igual ao outro, é artesanal. Nós somos como esse barro, porque se nós formos abandonados à nossa própria sorte, somos como barro sem vida e sem forma. É o oleiro que dá forma à nossa vida. Nós tendemos ao caos. O nosso coração, no capítulo 17, diz que nós temos um coração desesperadamente corrupto, largados ao léu. Irmãos, nós somos barcos sem vela. Nós vamos em direção ao caos. Basta ver o relato da saída do homem do jardim. É só desabalar da carreira, irmãos. Já começa com o assassinato de irmãos. É Deus quem molda, é o oleiro que torna esse barro, trabalha nele, molda segundo o seu querer, segundo o seu propósito. O barro é totalmente passivo na mão do oleiro. Ele recebe a forma que o oleiro quer. O barro não diz, opa, vai com calma. Não. É o oleiro que difere ou que faz conforme lhe apraz. Foi Deus. Então, assim, irmãos, que nos criou. Foi Deus que tem nos dado forma. É Ele que nos molda segundo o seu querer e para os propósitos soberanos da sua vontade. O barro não pode se rebelar contra o oleiro. Não adianta, inclusive. O barro não tem vontade nesse caso. É o oleiro com as mãos ali que decide. Aí, cabe a nós sujeitar humildemente ao propósito do oleiro. Amém, irmãos? Já ficou entendido aqui. Nós temos que ser esse vaso mole, maleável, disposto a se submeter à vontade do oleiro. Amém, irmãos? Segundo, é o oleiro que dá beleza ao vaso. Interessante isso. O oleiro não apenas dá forma ao vaso, mas também beleza. A peça de barro ela é modelada, desenhada, muitas vezes pintada, e aí é levada ao forno e aí é finalizada. É um dos itens mais úteis, desde sempre, funcionais.
Nós somos, irmãos, feitura de Deus. Hernandes Dias Lopes disse assim: somos o seu poema mais belo, a menina dos seus olhos, a sua herança e a sua delícia. Somos vasos lindos nas mãos do oleiro. Deus não apenas nos criou, mas também está nos modelando e nos transformando à imagem do Filho, à imagem do Cristo, o primeiro irmão, o primeiro de nós que cumpriu o propósito. É Deus aqui com as mãos sobre nós e olhando para o molde, Jesus à sua direita e falando: eu vou transformá-lo, a imagem dele. Deus está trabalhando em nós, irmãos, e Ele está nos refinando até que a beleza de Cristo seja vista em nós, amém? Nós somos, irmãos, o santuário da habitação de Deus, a glória de Deus está nesse santuário, nós vamos falar mais à frente. As digitais de Deus, irmãos, estão em nós. Em nós. Ao olhar para o vaso, descobre-se quem é o Criador, pelas digitais. A glória desse vaso, irmãos, não é o seu material. É porque o vaso é de barro. É o que está dentro dele que dá beleza e valor. Vamos falar mais à frente sobre isso. O oleiro também vai dar a utilidade. A gente muitas vezes gosta de fazer distinção entre útil e belo, entre necessário e elegante. Um vaso é sempre útil, ele é moldado para ser usado com um propósito. Nós somos salvos para sermos vasos de honra. Um vaso, para ser útil, precisa estar limpo e sem rachaduras. Um vaso é usado para ornamentar e para transportar algum conteúdo. Como vasos de honra, refletimos a glória do nosso Deus e transportamos um senso real da sua presença. Assim como nós somos singular, nós também somos obra-prima do Criador. Amém, irmãos? É o que diz a palavra de Deus. Não há ser humano, aí eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que não possa ser útil e não tenha o seu papel dentro do propósito eterno do Criador. Talvez você pense que não, mas você tem um papel importante no propósito do Criador. E você é único dentro daquilo que Deus te criou. Deus não faz vasos em série. Cada vaso é singular, único. E para finalizar essa passagem, o oleiro faz de novo quando esse vaso é estragado. O oleiro não joga o vaso fora que lhe estragou na mão. Ele faz dele um outro vaso, um vaso conforme a sua vontade. E aí Deus vem, amassa, pressiona, estica, comprime, limpa. O trabalho é reiniciado e o Senhor é obstinadamente gracioso em nos modelar. Graças a Deus pela insistência dEle. Graças a Deus porque Ele não desiste de nós. E é isso que esse texto já começa nos dizendo, e é o tema central dessa mensagem. Deus não desiste de nós. A mensagem do profeta era para uma nação idólatra, era para uma nação impura, profana, que vinha se rebelando. O reino do norte, a Síria, já tinha sido devastada pela Síria. O reino do sul, para quem a palavra é pregada, estava à beira da Babilônia. Babilônia estava para chegar. E Deus está falando: eu não desisto de vocês. Eu não desisto de vocês. Deus estava reiniciando com o povo. Deus estava disposto mais uma vez a refazer de novo aquele povo, como Ele fez diversas e diversas vezes antes. Ele sempre nos dá uma segunda chance e nos oferece a oportunidade de recomeçar em uma nova caminhada. Talvez seja isso para você esse final de semana. Talvez seja hoje. Mas claro, esse processo não é indolor. Não é indolor, mas o seu resultado é glorioso. Amém, irmãos? Deus quebra e faz de nós um vaso novo. Deus amolece, amassa, molda, depois leva para o fogo. E aí renasce um outro vaso, belo, útil e precioso, um vaso de honra. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Acredito que muito do que eu já falei aqui você já tinha ouvido no final de semana. Eu ouvi, nós ouvimos, nós fomos abençoados e vamos continuar sendo abençoados. Por isso que aquilo que eu pensei em trazer aqui, também hoje, complementa, se assim posso dizer, e faz uma conexão de sentido na palavra, lá no Novo Testamento, para a gente entender melhor, e aí, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para a gente poder encerrar as ministrações desse final de semana. Amém? Abra sua Bíblia, João capítulo 21. Eu não tenho até que horas que eu vou? Para que horas que eu tenho que parar? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Era a palavra que eu precisava. Glória a Jesus. Antes, João 21, vai projetar aqui, acredito. Aqui Jesus, irmãos, nesse trecho da palavra, Jesus já está ressurreto. Já passou pela cruz, falou com Maria Madalena no jardim do túmulo, apareceu para outros 2 discípulos amedrontados, escondidos numa casa, e soprou sobre eles: a paz seja com vocês, recebam o Espírito Santo. Aí 1 semana depois, ele aparece de novo, pois Tomé não estava presente na primeira vez, e agora no capítulo 21, Jesus ressuscitado se deixa ver mais uma vez, ele se mostra. E é o texto que a gente vai ler aqui em João capítulo 21. E esse é um texto espetacular, de restauração, que mostra o oleiro, Jesus fazendo a obra que ele viu o Pai fazer desde sempre. A palavra de Deus diz assim que Jesus fala, né? Eu faço a obra que vi o meu Pai fazer. Ele é o oleiro por excelência, a imagem do Deus invisível. Ele estava desde a criação, ele viu, e aqui ele está em ação, na olaria, à beira da praia. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós vamos também com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Olha aí, às vezes a gente não reconhece Jesus. Eles já haviam visto Jesus ressurreto. Eles não reconheceram que era ele. Jesus então perguntou: filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica. Interessante isso aqui, né? Porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Sempre. O sensível é João. O impulsivo, o que chega primeiro é Pedro. João acabou de falar: é o Senhor, está chegando. Ele queria. Os outros discípulos vieram no barquinho. Pedro quis nem saber, foi nadando. Vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem, somente 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Se Jesus acende até churrasqueira. Viram ali umas brasas com peixe por cima. Os peixes nem eram necessários, irmãos. Já tinha peixe assado. Fica a dica aí para quem chamar para churrasco. Já deixa a carne assada. Estou brincando, irmãos. Oh, Jesus. E também havia pão.
Jesus disse: traga alguns dos peixes que vocês já acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Até aqui por enquanto. É uma narrativa de uma epifania. Jesus se manifestando diante dos seus discípulos. E sendo bem simples, o que esse texto diz para nós? Em primeiro lugar, que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Vou falar de novo: Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E aqui ele aparece e pergunta: vocês têm algo para comer? Meu irmão, ele está vivo, ele quer comer, está com fome. Jesus não era um glutão, irmãos, ele queria era comer mesmo. Não é só a ideia de que Jesus vive, irmãos. Não é a mensagem de Jesus que vive, irmãos. Não é a causa de Jesus que vive, irmãos. É Jesus quem vive. Ele está ressuscitado. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele aparece aos seus discípulos, ele mostra as suas chagas. Ele pede que toquem do seu lado. Oh, meus irmãos, Jesus está no meio de nós. Nós podemos falar com Ele. Ele ouve a nossa oração. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma força, Jesus não é uma energia, não. Jesus, Ele é uma pessoa. E Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu creio assim, você também? De que Ele vive. Ele vive. Isso é espetacular, irmãos. Isso é o fundamento. Ele vive. E mais, e Jesus vai atrás da gente. Olha só, quanto isso é maravilhoso. Na Bíblia, irmãos, o grande buscador não é o homem, é Deus. É Deus quem busca. É Deus quem vai atrás. É Deus. A palavra de Deus vai dizer que não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Você acha que isso aqui foi preparado por nós, irmãos? Deus, pelo seu Espírito, já estava ordenando, já estava provisionando, já estava mexendo e falando o seu coração. Para você estar aqui essa manhã, para daqui esses dias todos. É Deus quem busca o ser humano. Nosso Deus não é um Deus reativo, irmãos. Um Deus que precisa se programar para fazer as coisas. Não, Ele já está a milhas e milhas à nossa frente, operando. Então, talvez você hoje está e tem passado por momentos de crise de fé. Angústia sobre Deus, saudade de Deus. De repente você está achando que Deus não está ouvindo as suas orações. Talvez você está perguntando para si mesmo: será que Deus se importa mesmo comigo? Será que essa dor Deus conhece? Seus dilemas, sua incredulidade, nossas incredulidades. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está fazendo esses questionamentos, é porque Deus já te achou. Você não seria capaz de produzir essas perguntas, esse questionamento. Você não seria capaz de buscá-lo sem Ele ter te achado primeiro. Ele começou esse processo de busca dentro de você, te trazendo, falando: venha, como uma força que atrai. Venha, venha. E você está aí perguntando. Deus está te chamando, irmãos. Mesmo antes de você menear os olhos para talvez buscá-lo, Deus já estava te chamando, em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque se Ele não tivesse nos achado, ninguém acharia Ele. Um Deus que é supremo, irmãos, todo-poderoso, soberano,
Ninguém teria condições de achá-lo por seus próprios esforços, tecnologia. Não, irmão, se ele não quisesse ser achado, nós nunca teríamos encontrado ele. Então ele nos achou primeiro. Amém, irmãos? Ele veio ao nosso encontro, em nome de Jesus. Então, Jesus está vivo, amém? Ele vem atrás de nós, mesmo quando a gente tem voltado a velhos hábitos, mesmo quando a gente tem voltado a fazer coisas que antes havíamos deixado de fazer, como os discípulos que estavam voltando a pescar. Ele se revela, mesmo para nós, quando a gente tem abandonado as coisas que Deus nos mandou fazer. Dá para entender o que está acontecendo aqui, irmãos? Quando Jesus fala assim, quando é que foi aqui no texto que João reconheceu que era o Senhor? Vou te dizer quando é que foi. Versículo 6, Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão peixe. Assim fizeram, já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor. É um déjà vu, meu francês de novo. É um déjà vu. Isso já tinha acontecido lá quando eles tiveram o primeiro contato com ele, lá na beira desse mesmo lago, também tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. E Jesus lá da praia também fala, joguem do outro lado, e eles jogam, e o que acontece? A mesma coisa, enchem o barco. Essa memória afetiva marcou na cabeça de João, tanto que falou, é o Senhor! Só pode ser Ele, a 100 metros de distância, irmãos. É Ele. Mesmo quando a gente, irmãos, vira as costas para aquilo que Deus nos manda fazer, Jesus naquela ocasião falou, vou fazer de vocês pescadores de homens. E vem ensinando, e ministrando, e dando a eles o que tinha que ser feito, e passa por tudo que passou. Eles não estavam aguardando um revestimento poderoso de Deus para sair anunciando o Evangelho a toda criatura. Não, eles estavam voltando a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus. O plano falhou. Mas o Senhor está falando, não falhou. Era preciso que eu passasse por tudo aquilo, mas estou aqui ressurreto, me revelando a vocês. Irmãos, quando a gente entra nas nossas doideiras, nossas maluquices, quando a gente começa a pirar, as nossas crises de fé, e a gente às vezes decide parar de fazer aquilo que o Senhor tinha mandado a gente fazer com a determinação que a gente mandou, o Senhor vem até nós para nos resgatar das nossas crises, para nos resgatar dos nossos questionamentos infundados. Ele vem atrás de nós. Isso te consola? Isso me consola demais, irmãos. Saber que Ele sempre vem. Quando eu acho que Ele está demorando, irmãos, quando eu acho que Ele não está fazendo do jeito que eu gostaria, Ele vem. Quando eu tento fugir, irmãos, Ele vem. Quando eu tento me esconder, irmãos, Ele vem. Quando eu tento negá-lo, irmãos, Ele vem. Ele vem atrás de mim. E mais, Ele é sábio o suficiente para falar conosco do jeito que a gente entende. Olha que profundo isso. Uma vez uma irmã virou para mim e falou assim, André, eu levantei de madrugada, estava indo ao banheiro e vi um vulto. Eu queria saber se era Deus ou o diabo. Irmã, não sei. Se era o diabo, deixa para lá. Já foi, já passou. Vai ficar chamando a assombração de volta?
Agora, se era Deus e você não entendeu, deixa eu te falar, Ele vai falar de novo. Ele vai insistir com você. Vai passar lá de novo, até você entender, porque o nosso Deus, Ele é assim, Ele fala com a gente até a gente ouvir, até na dor. E o C.S. Lewis vai dizer que a dor é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Deus fala do jeito que a gente entende, inclusive. Foi assim que Jesus fez com eles. Eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, vem voltando de uma pescaria frustrada, e Jesus diz, tem o que comer aí? Jesus sabia que não tinha nada lá naquele barco. Ele sabia, ele sempre sabe, né? A gente que acha que o Senhor não sabe das nossos problemas, né? Ele sempre sabe, né? Tem o que comer aí? Não, não tem não. Então joga, vai. É o Senhor! Irmãos, esse filme passou pela cabeça dele, era a linguagem deles. Ele fala com a gente na nossa linguagem. Com a mulher samaritana, a linguagem era marido. Com Nicodemos, o assunto era nascer de novo. Cego de nascença, lá do capítulo 10 de João, era maldição. Mas aqui o assunto é pescaria. Não adiantava ele chegar do lado da mulher samaritana e falar, joga a rede. Ela não ia entender. Não era assim que ele se relacionava com ela. Qual é a sua linguagem? Como é que Deus fala contigo que você entende? Obrigado. O irmão está derretendo. Porque Deus nos entende. A Bíblia vai dizer, no Salmo 139, que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Desde o ventre, você já se relaciona com Deus. Que loucura isso, irmãos! Você estava sendo tecido, e em alguns textos diz que você foi entretecido, porque Deus estava lá. Não sei explicar isso, é o texto que diz. Deus aparece no ventre, e a gente desde ali vai respirando, pela providência de Deus, desde antes do ventre da sua mãe, inclusive. Deus permitiu que eu e você pudéssemos chegar até aqui. Quer ver uma coisa, irmãos? Isso aqui é uma menção que o pastor Emílio Garófalo faz. Ele fala assim, quanta gente teve que viver e resistiu a guerras, a pestes, a epidemias. Quanta gente teve que sobreviver a epidemias, a desastres naturais, faz a conta. Em 1000 anos eu chamei meu amigo Chatinho, o ChatGPT, para poder me auxiliar com isso. Eu falei assim, me auxilia aí, faz a conta. Em 1000 anos, aproximadamente 40 gerações, teriam sido necessárias cerca de 2,2 trilhões de antepassados diretos para que eu pudesse existir. Diretos, para que eu pudesse existir. Isso se não houvesse casamento entre parentes. Você, meu irmão, é um planejamento de Deus. Se um avô seu tivesse morrido lá na década de 20, se um bisavô seu tivesse morrido no parto, você não estaria aqui. Você não é obra do acaso. A sua vida, para você estar aqui hoje, milhares tiveram que vir resistindo, vivendo, resistindo e vivendo para que você nascesse do jeito que você é. Você não é uma obra do acaso, você não é um engano. Nós fomos desejados por Deus, é por isso que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Ou seja, desde o ventre, mas também depois. E aí a gente nasce, e Deus vai semeando na nossa vida os vestígios da presença dEle, até que um dia a gente abre os olhos e vê Jesus. E aí a gente olha para trás e vê que a mão de Deus sempre esteve sobre nós. Era Deus ali, era Deus ali, era Deus ali, e a gente chegou até aqui. E é claro, a minha
vida ela é diferente da sua. Deus fala comigo de um jeito, Deus fala com você de outro jeito. Deus, Ele tem seus segredos para todos nós. E conversas muitas vezes particulares, que é o que nós vamos ler aqui agora. Porque Deus muitas vezes fala conosco assuntos que só fazem sentido para nós. E aí espalhar isso é fofoca até, não é nem testemunho. Não dá nem para espalhar. Olha aí, é a conversa de Jesus com Pedro. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus respondeu: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou de novo: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus perguntou: então pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E aí eu vou pular para o versículo 21. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava havia seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Jesus chama Pedro em particular, tem um assunto particular com ele. Pedro, me ama 3 vezes, porque aí faz o link. Quantas foram as vezes que Jesus foi negado por Pedro? 3 vezes. Ele chama Pedro em particular porque Pedro negou 3 vezes ele. Pedro agora tem 3 oportunidades de afirmar aquilo que ele havia negado. Isso tem um processo psicoemocional extraordinário. É um revisitar de memórias para a cura mesmo do coração de Pedro. Era isso que estava no coração de Pedro. Jesus estava curando o coração dele, exatamente porque até esse momento, é como se Pedro tivesse assim: tomara que ele não toque nesse assunto. Tanto que ele vira e fala assim: e João? Não, o assunto é você. Quanto ele, não compete a você saber. Vamos conversar nós dois aqui. É eu e você, não é com ele o assunto. Meus irmãos, avançando, Jesus está vivo, Ele vem ao nosso encontro, fala a nossa língua, fala coisas íntimas e pessoais, porque Ele está à procura de nos resgatar e de nos restaurar. Amém, irmãos? E é exatamente isso que eu quero me deter mais um tempinho aqui. Muitas vezes, irmãos, as nossas crises de fé boiam justamente nos nossos problemas emocionais, muitas vezes problemas que a gente evita resolver. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me sinto perdoado. É emocional. E Jesus se importa com isso. Mas Ele chama a gente para entrar nesses quartos escuros. Quartos que muitas vezes a gente não quer visitar, como o caso do Pedro. E Marcos 16:7 diz que quando Jesus ressuscita, Ele diz às mulheres: digam aos meus discípulos e a Pedro que eu estou esperando eles na Galileia. A Pedro. Por quê? Porque ele sabia que Pedro talvez não tivesse coragem de ir.
Judas traiu e se matou. Pedro negou. Mas Jesus manda o recado para Pedro: Pedro, vá também. Jesus nomina o recado, endereça o convite, a ordem. E aí, nesse café da manhã lá na praia, talvez Pedro pensasse assim: tomara que ele não fale na minha negação. E aí Pedro é chamado para o quarto escuro. Bora lá, Pedro, bora conversar. 3 foram as perguntas, porque 3 foram as vezes que Pedro negou Jesus. Para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe dá a oportunidade de reafirmar o seu amor. Aonde abundou o pecado, lembra disso? Superabundou a graça. E cada pergunta tem algumas revelações, e a gente já vai caminhando para o final. Primeiro, falando das perguntas de Jesus. Simão, filho de João, tu me amas? Essa pergunta ela é interessante, irmãos, porque ela tem background. Ela tem background. Foi esse Pedro que disse que colocaria-se à frente de Jesus, independente do que tivesse que acontecer, mas não deixaria que ele fosse morto. Jesus questiona Pedro acima dos outros, porque ele fala: você me ama acima desses? Porque Pedro havia prometido fidelidade irrestrita, extrema, e afirmava que o seu amor por ele, Jesus, era sacrificial. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum negarei. Ah, irmãos, Pedro não sabia o que ele ia passar. Pedro superestimava demais a sua capacidade de resistir. Nós superestimamos demais os nossos afetos, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos ministérios. A palavra que Jesus usa aqui, o amor, quando ele fala você me ama, no grego é ágape, ou agapau, né? Que fala justamente desse amor sacrificial. É um tipo de amor que dá a vida pelo outro. Com isso, Jesus está perguntando e pedindo para que Pedro reafirme aquilo que ele havia dito lá no Getsêmani. Só que Pedro não responde: Senhor, eu te ágape. Pedro responde: Jesus, eu te filéu. Sabe qual que é a diferença? O amor filéu fala de um amor de afeição, e não um amor de sacrifício. E nas 3 vezes, Pedro responde: eu te filéu, e não eu te ágape. Só que na terceira vez, quando vai fazer a terceira pergunta, o próprio Jesus, ele dá o checkmate no Pedro. Porque ele fala assim: Max, Pedro, você me ágape? Você tem por mim um amor sacrificial? Lembra, hein? Pedro, não, eu filéu. De novo, Pedro, você me ágape? Eu filéu. E aí, pela terceira vez, Jesus: Pedro, você é filéu? Aí Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que é filéu. O Senhor sabe que o meu amor está longe de ser perfeito. Eu até pensava que era. Eu até pensava que o meu amor por Ti era robusto, era forte, era indestrutível. Eu até pensava que morreria por Ti, mas eu Te neguei. Eu não aguentei uma pressa no jardim naquele dia do pátio lá.
O Senhor conhece. O meu amor é filéu, Senhor. E um filéu muito simples, muito baixo. Mas o Senhor sabe que é filéu. Porque de Ti não tem como esconder nada. Ele entristece quando ele responde isso. Ele entristece, mas ele se percebe sem coragem de dizer que amava Jesus a ponto de dar a vida por ele. Ele percebeu que ele era um vaso rachado, quebrado, e que ele precisava ser refeito novamente. Ele até esse momento, ele não tinha percebido totalmente isso. É exatamente aqui que ele descobre que ele precisava ser refeito. Ele descobre que ele não tem poder em si mesmo para poder sustentar esse amor. Ele descobre que ele não tem poder em si mesmo. E essa tristeza que ele demonstra é justamente porque, sabe o que a Bíblia vai dizer sobre isso? É a tristeza segundo Deus. É essa tristeza que produz restauração. Quando a gente admite que não tem força o suficiente, que nós não somos capazes o suficiente, Deus nos restaura em seu amor. Ele pega o barro, quebra o vaso, pega o barro novamente e nos refaz, tirando as rachaduras desta vez. O pastor Hernandes Dias, ele fala que na Itália antiga, era muito comum os vendedores de rua, vendendo vasos, venderem vasos que muitas vezes estavam rachados, mas que não eram facilmente percebidos rachados. Esses vasos eles eram colocados para perceber a rachadura contra a luz. O que eles faziam? Eles colocavam cera para poder encobrir as rachaduras. Então você olhava assim, está belo, está bonito, mas alguém experiente, contra a luz, contra o sol, percebia que o vaso era rachado. O Senhor tem buscado de nós um amor como esse que Pedro admite. Um amor, e aí, o pastor Hernandes, vou colocar na conta dele isso, viu? Não estudei tão profundo assim. A raiz da palavra sincera, de sinceridade, tem a ver exatamente com isso. Nosso amor precisa ser sincero, sem tentar maquiar, enganar, sem pompa, sem paetês, sem neon, sem placas, sem nada. O nosso amor ele é frágil. E se não for o nosso Deus que nos achou primeiro, nos sustentando, nem esse amor nós teremos. É Ele que sustenta o nosso amor. Amém? Amém, irmãos? Então, é a restauração de fato. E agora, para encerrar, a restauração completa na vida de Pedro, ela é expandida. Diante de cada resposta de Pedro, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus está restaurando a vida e dando a Pedro um propósito de vida. Lembra que eu falei mais cedo aqui? Todos nós somos úteis, e com a nossa história Deus tem um propósito eterno para cada um de nós.
E Ele nos restaura, Ele nos molda, Ele nos transforma em vasos de honra, para que a gente possa, irmãos, entregar as nossas vidas no propósito eterno de Deus para nós. Exatamente isso. Mas o que tinha que acontecer com Pedro, para ele de fato se debruçar e se entregar a essa vida que Deus tinha para ele, é que ele precisava ser restaurado no seu amor a Jesus. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o nosso Jesus não vai confiar as suas ovelhas a nós, se nós não refazermos o nosso amor por Ele, reafirmarmos o nosso amor por Ele, porque Ele é o pastor das ovelhas, é a voz dEle que essas ovelhas ouvem. As pessoas que Deus tem colocado na sua vida não são suas, não são seus discípulos, não são suas ovelhas, são ovelhas do pastoreio de Jesus. E glória a Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade, o privilégio, a honra, a responsabilidade de cuidar de gente. Seja lá em casa, com os meus filhos e esposa, ou na sua casa com o seu marido e filhos, seja com os seus parentes, seja na sua célula, seja no seu grupo de amigos. Deus tem te dado a chance, a oportunidade de cuidar de pessoas por quem Ele, Jesus, morreu e entregou a sua vida. Mas as ovelhas são dele. Cuida dos meus, apacenta os meus, pastoreia as minhas ovelhas. Ah, irmãos, como isso pode se descortinar de maneiras profundas se a gente fosse falar aqui. A maneira como eu cuido responsavelmente do coração daqueles que estão comigo, dos assuntos sensíveis que são confidenciados a mim. A maneira como eu sou zeloso pelas emoções do meu irmão, da minha irmã. A maneira como eu sou diligente em guardar minha vida do pecado para poder ter ao meu irmão e ser ao meu irmão um lugar de virtude, de amparo, de consolo. Eu olhar para o meu irmão com um olhar de afeto e dizer: eu preciso ir lá, eu preciso buscar, não posso deixá-lo morrer sozinho, desgarrado. Lembra, irmãos, é de Jesus. Meu Deus, irmãos, alguém já pegou o carro emprestado aqui? Oh, meus irmãos, alguém já pegou uma coisa valiosa para alguém e foi cuidar por um tempo? Ah, irmãos, nós estamos falando das vidas. Ah, mas eu não quero. Aí não tem que querer, não. Não tem que querer. Lutero disse: ou somos um missionário de Jesus, ou somos um impostor. Vou repetir. Ou somos um missionário, alguém que, e a gente vai falar sobre isso agora, que carrega a mensagem da cruz e do Evangelho para qualquer que seja as pessoas que Deus coloca, ou nós somos um impostor no reino de Deus. O Pedro agora sabia que ele era de barro. E nós, irmãos, é que achamos que somos uma coisa mais valiosa que barro, né? Muita gente já disse também que Deus só usa vaso limpo, só usa vaso perfeito. Só vaso de barro Deus usa, irmãos. O Paulo vai dizer que o tesouro está escondido em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Nós nunca chegaremos lá, irmãos, não aqui. O processo de transformação, irmãos, de Jesus na nossa vida, ele é contínuo, permanente.
Devemos desejar deixar as coisas de menino, devemos desejar viver uma vida sem erro e sem pecado e dedicar. E como diz o próprio Paulo, ver sangue sair se necessário para eu manter uma vida de santidade diante de Deus. Mas deixa eu te falar, nós nunca seremos um vaso perfeito, porque perfeito é só Deus. Deus vai nos usando, Deus vai nos limpando, Deus vai nos modelando, Deus vai refazendo de vez em quando, e aí Ele começa de novo, se necessário for, mas a verdade é que Ele nunca desiste de nós, porque a supremacia da grandeza está no Evangelho, naquilo que Jesus fez, na obra de Cristo na cruz por nós. Isso não é, irmãos, um convite a fazer a obra de Deus relaxadamente, não. Nós devemos ser zelosos com a nossa vida, amém? Temos que ser zelosos. Ai daquele que fizer a obra de Deus, o quê? Relaxadamente. Amém, irmãos? Mas nós vivemos uma vida para a glória e refletir a glória daquele que das trevas resplandece a sua luz. Amém, irmãos? Das trevas resplandece a sua luz. Porque não pregamos a nós mesmos, 2 Coríntios 4, 5, mas a Jesus Cristo como Senhor. E nós, irmãos, como servos, por causa de Jesus. Amém, irmãos? Nós somos servos. Amém? Versículo 7. Está colocando aqui? 2 Coríntios 4, a gente já vai terminar. Por favor. 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja a excelência do poder, que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Não vem de nós, irmãos, para que a gente não se envaideça, não se assoberbe, não se torne orgulhosos, altivos. Amém, irmãos? Somos vasos de barro. Uma outra analogia, somos um arbusto comum do deserto, e o fogo que nos queima sem deixar consumir, que é a presença de Deus, é que tem valor. Amém, irmãos? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Amém? Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém. Amém. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Os servos do Senhor sofrem dores para que Cristo seja formado na vida daqueles a quem Ele tem cuidado. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Isso aqui foi para a glória de Deus.
Nós servimos é para a glória de Deus. Amanhã nós vamos levantar para uma vida restaurada, sim. E vamos muitas vezes necessitar novamente recorrer ao oleiro, sim. Mas fazemos isso para a glória de Deus, para que vidas e mais vidas sejam tocadas pela vida de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Jesus está vivo, amém, irmãos? Jesus está vivo. Ele vem até nós, Ele fala do jeito que a gente entende, Ele fala na nossa língua, nos nossos códigos, Ele resgata as nossas memórias. Amém, irmãos? Está comigo aqui? O oleiro, o supremo oleiro, Ele resgata, Ele fala as coisas que são só nossas, Ele expõe as nossas fraquezas, Ele expõe as nossas vergonhas, Ele expõe o nosso pecado, e ainda assim, meu Deus, Ele confia em nós. Isso é extraordinário. Muito mais. É por isso que nós celebramos, e vamos fazer isso daqui a pouco, o corpo partido de Cristo, o sangue derramado. Ele está aqui hoje, irmãos. Eu não sei o que muitos de vocês ainda estão aí passando, mas eu preciso te dizer, desce para esse quarto escuro que o Senhor está te chamando. Essa dúvida que você carrega, e busque a Deus com sinceridade agora. Fala para Ele: Senhor, eu não estou conseguindo te ouvir. Senhor, mas eu quero te ouvir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Ô Senhor, entra naquele quarto escuro comigo, Senhor. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor for, eu vou. Fala para o Senhor em sinceridade. Oh Deus, eu achei que eu tinha ido longe demais, mas eu percebo hoje que o Senhor confia em mim, que o Senhor está me chamando para cumprir o seu propósito eterno. Lembre-se, irmãos, Cristo entregou a sua vida por você, Ele se sacrificou por mim e por você, o sangue dele foi derramado em nosso favor. Toda acusação, escrito de dívida que existia contra nós, foi rasgado. Todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador foram perdoados de seus pecados e estão livres da condenação. Aquele povo a quem Jeremias falava, apesar de ter ouvido Deus, decidiu fazer e continuar fazendo a sua própria vontade, vivendo do jeito que lhe dava na telha. Um povo que tinha dura cerviz, que mesmo diante do juízo de Deus, não se reclinava. Mas deixa eu te falar, eles chegaram até a Babilônia, eles pagaram o preço pelos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Mas hoje, irmãos, Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Hoje não existe uma palavra de juízo contra você, porque a palavra de juízo foi colocada sobre Jesus naquela cruz. Ele é quem foi abandonado a morrer,
até o ponto de sentir na sua carne a angústia, transpirou sangue. Na cruz ele clamou: Senhor, por que me abandonas? Mas ele fez isso para que nós nunca mais nos sentíssemos sozinhos. Ele suportou a dor em obediência. E a palavra que tem hoje para você, irmãos, não é de juízo, mas é de graça, é de reconciliação. É Jesus te perguntando: você me ama? E eu sei que não é ágape, mas você me ama. Jesus te chama, irmão, te chama, irmã, para o entregar de vida, para viver confiante diante de Deus, confiante naquilo que Jesus fez na cruz. Eu queria te chamar mais uma vez aqui à frente para a gente poder orar junto. Você que pode. Fomos restaurados, temos sido restaurados. O tempo da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus está aqui sobre nós. Deus sabe que o nosso amor não é assim tão resistente, mas Ele quer nos fortalecer, irmãos. Ele quer nos fortalecer. Ele quer restaurar. Senhor, ó Deus, se não fosse as suas misericórdias, Senhor, ó Deus, nós seríamos consumidos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos chegar com confiança, Deus, ao trono da graça. Obrigado, Senhor, porque temos a Ti. Ah, Jesus, obrigado, porque vem ao nosso encontro. Quando a gente abandona o arado, quando a gente desvia do caminho, quando a gente está cheio de questionamento, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, porque o seu amor é perfeito, porque a sua fidelidade dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós não somos condenados, mas nós somos salvos pela graça do Senhor, para uma vida que possa glorificar o Teu nome, ó Deus. Dá-nos a compreender, Deus, dá-nos a compreender a dimensão do amor do Senhor, tanto em altura, como em largura, como em profundidade, Senhor. Queremos conhecer as dimensões do seu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Amém.